regimental, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à reforma política. Encontram-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 4ª reunião realizada no dia 22 de novembro. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Peço a dispensa, senhor presidente. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata a pedido do deputado Vicente Cândido. Pergunto se algum parlamentar deseja retificar a ata. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovada. Ofício da liderança do PSC, desligando o deputado pastor Marco Feliciano e indicando o deputado Gilberto Nascimento para titular desta comissão. Ofício da liderança do PCdoB, indicando o deputado Rubens Pereira Júnior para suplente desta comissão. Ofício do deputado Zé Rocha, justificando a ausência no período de 27/11 a 3/12, pois estará em missão oficial na cidade de Nova York, Estados Unidos. Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia de hoje está previsto audiência pública e deliberação dos requerimentos constantes da pauta. Requerimento número 41/16 da senhora Luísa Erundina, que requer a realização de audiência pública para subsidiar o debate relativo à reforma política. A deputada Luísa Erundina, o ministro está chegando, então eu vou ler os requerimentos e, como já foi decidido, a gente votar em bloco. Se não tem ninguém que discorde, vamos lá. Requerimento número 42/16 do senhor Ronaldo Fonseca, que requer a realização de audiência pública para a instrução da Comissão Especial da Reforma Política, CESP. 3. Requerimento número 43/16 da senhora Elziane Gama, que requer que seja realizada audiência pública para debater aspectos relacionados à reforma política, tendo como convidado o jurista Marlon Reis. 4. Requerimento número 44/16 do senhor Ronaldo Fonseca, que requer que seja convidado o cientista político Felipe Antônio do Espírito Santo para debater sobre a cláusula do desempenho e as coligações proporcionais. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A ordem do dia se destina ao comparecimento do excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 24, inciso 4º, do artigo 219, inciso 1º, ambos do regimento interno e conforme os requerimentos números 16/2016, de autoria do deputado Marcos Pestana, 22/2016, de autoria do deputado Carlos Andrade, e 24/2016, de autoria do deputado Vicente Cândido. Convido o senhor ministro a tomar assento à mesa. Para apressar, deixa isso falar. Com a palavra, o autor do requerimento também, deputado Carlos Andrade. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo nessa oportunidade, Lúcio Vieira Lima, deputado, cumprimentar o relator também, Vicente Cândido, e cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE. Deputado Lúcio, parabenizar pela atuação frente à comissão e por ter encaminhado também o nosso requerimento, convidando e, ao mesmo tempo, agradecer e falar da nossa satisfação, ministro,
em recebê-lo aqui nesta Casa de Leis. Mas eu tenho algumas preocupações, gostaria de fazer alguns relatos, ministro Gilmar Mendes, de preocupações. Em 10 anos, o Congresso tentou sem êxito, pelo menos em 5 ocasiões, reformas políticas que passaram a ser de 2 em 2 anos. E tiveram algumas que foram com alguns destaques. Dentre elas, nós podemos citar, em 1996, as urnas eletrônicas que foram implementadas, né? E uma de grande relevância, podemos dizer assim, em 2010, passou no Congresso a ficha limpa, né? E as demais, 2011, como falou o nosso amigo deputado Pestana, 2011 foi frustrado, 2013, 2015 nós tivemos algumas pequenas alterações e 2016 nós estamos aqui para cumprir, já reduziu de 2 para 1 ano, né? Então, a sociedade brasileira espera um pouco mais, porque ela também quer participar ativamente desse processo. Até porque ela não quer participar só colocando voto no processo eleitoral, lá nas urnas. E traz para nós, e os temas são os mesmos. Em 1995, foi colocado como pauta a lei dos partidos políticos, cláusula de barreira, que, né, está sendo foi apontada no ano passado, em 2015, e está sendo apontado na nossa pauta agora de novo, em 2016, como uma cláusula de barreira. Então, nós estamos patinando. Eu costumo dizer, e falei numa reunião anterior, que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional mais precisamente, nós estamos trabalhando sobre uma colcha de retalhos. A cada 2 anos, nós vamos lá e colocamos um remendo nesta colcha de retalhos. E fica parecendo para a sociedade brasileira, ministro, presidente da comissão, Lúcio, que a cada partida que termina o jogo, nós precisamos fazer alteração na legislação para que as coisas se perpetuem ou continuem, ou tenham a mesma continuidade. Porque nós observamos que a melhoria não tem acontecido com grande... Nós não temos enfrentado, essa Casa de Leis não tem enfrentado frontalmente esses problemas e que a sociedade, o povo brasileiro, quer tanto participar diretamente, inclusive, desse processo decisório. Então, 2016, para mim é uma satisfação e uma honra recebê-lo aqui e ouvi-lo acerca desse processo. Os que está em pauta para 2016, nós temos uma PEC, né? A PEC 36 de 2016, que iniciou no Senado, e nós podemos observar que tem algumas pautas, alguns itens, já teve uma votação no primeiro turno, é necessário que se passe mais um segundo turno lá e depois venha a esta casa. Nós não sabemos como vai se dar. E nós estamos nesta comissão aqui, inclusive ouvindo Vossa Excelência, nesse momento, até orquestrando esse entendimento para fazermos o melhor para a nação brasileira. Mas a pauta, como eu até gostaria de frisar, é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral que nós temos, ele praticamente chegou ao seu ápice, não tem mais o que fazer, né? Ou, melhor dizendo, invertendo, chegou ao fundo do poço e precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar esse sistema, o financiamento dos partidos políticos, que também já batemos, e aí alguns pares ou algumas organizações insistem em trazer de volta ou querer rediscutir essa pauta, a coligação proporcional, que também faz parte, e aí concordo muito plenamente com o senhor quando Vossa Excelência coloca que a criação dos partidos são fundamentais, até para que se haja um processo democrático. Agora, precisaria ter os critérios bem elaborados e bem definidos. Porque eu entendo, ministro, que o problema não é a legislação. Entendo que o problema não é a legislação brasileira, ou qualquer que seja. O problema são as pessoas. O problema são as pessoas que precisam adequar-se à legislação que ora implantada, quer seja eleitoral, quer seja... qualquer que seja a legislação, entendeu? Cláusula de desempenho, como eu já falei anteriormente, e a federação dos partidos, que também deve ser um tema que nós devemos abordar com muita propriedade. Mas
O sistema, eu tenho convicção, eu tenho certeza que ele precisa ser trabalhado, e ele precisa ser melhor enfrentado pelas casas de lei, pelos tribunais. Inclusive, o senhor já colocou com muita propriedade aqui, houve uma melhoria nesse último pleito eleitoral de 2016 com relação aos acompanhamentos e às fiscalizações que foram implementadas. E eu penso que esse é uma das causas fundamentais, o acompanhamento desses processos. Porque, ministro, eu entendo que o que você mede, você acompanha, você tem como melhorar o processo. As leis, elas são feitas, algumas delas, a maioria delas não são acompanhadas, e você demora, os tribunais demandam muito tempo para julgá-las e ficam à mercê das questões, e aí eu penso que essa é uma grande preocupação e que nós precisaríamos estar atentos. Não só essa Casa de Leis, mas eu penso que o sistema como um todo, o sistema eleitoral. Essas seriam as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado, deputado Casandrade. Eu concordo com o senhor que, a rigor, nós precisamos melhorar realmente o modelo de execução das leis. E, claro, praticamente nesses anos todos nós temos tido uma lei para cada eleição, né? De fato, temos tido reformas contínuas, o que dificulta até mesmo a consolidação de jurisprudência e de orientação em relação a toda a temática, que é muito complexa. Hoje participei de um evento na Ordem dos Advogados do Brasil e a senadora Maria Amélia fazia uma restrição também à nossa atuação da Justiça Eleitoral, uma vez que ela fez campanha no Rio Grande do Sul e disse que em cada comarca, em cada divisão, em cada distrito eleitoral, havia um entendimento dos juízes em torno do tema, o que nos cobra também uma certa coerência. Quer dizer, os próprios juízes eleitorais estão em dissintonia no que diz respeito à interpretação da legislação e das nossas próprias resoluções. De modo que, acho que foi uma advertência que nós, da Justiça Eleitoral, vamos levar para o âmbito do tribunal, de modo que nós tenhamos também uma certa ordem nessa grande confusão, né, porque gera uma grande insegurança para os senhores, e processos e impugnações, e para a sociedade como um todo, né? Mas é claro que uma parte dessa disfunção vem da mudança contínua da própria legislação. É evidente que todos concordam que há uma exaustão, um exaurimento do modelo hoje de fazer política. Há essa preocupação manifestada pelo deputado Pestana quanto à questão da representação. As pessoas já não se veem mais identificadas, né, com as forças políticas que aí estão, e evidentemente nós temos que nos preocupar, porque obviamente pode haver um grau imenso de deslegitimação e já de alienação recíproca. O sistema populacional, as pessoas em geral, a sociedade, não se ver mais representadas pelas forças políticas que aí estão. Só Pois não? 30 segundos. Ministro, mas quando nós falamos acerca do acompanhamento dos processos e do julgamento dessas ações, das eleições como um todo, o senhor há de convir que esse acompanhamento de perto e essa decisão pronta, imediata, sei que o volume, como a Vossa Excelência acabou de colocar, é enorme. O senhor há de convir que vai haver uma melhoria contínua nas decisões e a população não vai ficar percebendo. Porque a população tem uma percepção muito clara hoje. Quem está do lado de lá, que não tem um cargo político, fica pensando que nós estamos fazendo leis só para nós nos perpetuarmos no poder. E não que é uma melhoria de um processo, que esse é o objetivo, que é uma melhoria de um processo. Então, quer dizer, a cada 2 anos, hoje nós fizemos 2015, nós estamos aqui discutindo 2016. Já vai haver uma eleição agora em 2018. Então, o senhor há de convir que a sociedade como um todo nos cobra esse posicionamento e impõe à classe política esse peso e essa âncora sobre esse ponto de vista. Com a palavra, o autor do requerimento 24/2016, o deputado e relator desta comissão, Vicente Cândido. Cumprimento o presidente
Lúcio, seriedade e por valer. Então, queria ouvir o senhor também, se depois os deputados pudessem externar alguma posição sobre isso. Eu concordo que é necessário fazer essa reforma e até mesmo, sabe, o deputado Vicente Cândido, que nós temos hoje uma legislação que até permite a consolidação, não é, sem alteração de conteúdo, não é, dentro dessas propostas das leis já aprovadas. Assentaríamos aquilo que está revogado e aquilo que está consolidado, sem alteração de conteúdo. De modo que me parece que isso poderia ser feito e, claro, poderíamos, aqui ou acolá, em tópicos importantes, fazer também a alteração de conteúdo. Acho que isso seria um ganho. Senhor presidente, gostaria só de fazer uma retificação, que anteriormente eu falei que a PEC 36, a emenda constitucional 36 de 2016, já havia sido votada em primeiro turno no Senado. Na verdade, já foi votada em 2 turnos no Senado e já está na Câmara, tá? Com o número 182/2016. Muito obrigado, é só essa retificação. Vamos abrir agora a palavra para os inscritos. Iniciando, o deputado Esperidião Amin.